A oração move a mão de Deus. Vamos orar? Mas antes de orar, não saia desse vídeo, pois eu quero entregar uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem visto tudo o que tem acontecido lá em Israel? Aquela nação está em guerra contra a Palestina. E esse cenário é um cenário que está preparado para a manifestação do anticristo. Mas nós cristãos não aguardamos a manifestação do anticristo, pois nós cremos que antes da manifestação dele, a igreja será arrebatada, conforme está escrito em Apocalipse 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Então, eu creio que a igreja não passará por essa grande tribulação, mas durante o período onde a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será retirado daqui da terra, pois a Bíblia diz que há um espírito que detém o espírito do anticristo, e esse espírito é o Espírito Santo que está com a igreja aqui na terra. Mas uma vez que a igreja é arrebatada para o céu, então o anticristo irá ser revelado, o filho da perdição. E eu quero ler um texto aqui de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então a Bíblia fala sobre um anticristo e a Bíblia fala também sobre anticristos. Esses anticristos aqui são falsos profetas, pessoas que enganam a fé, pessoas que distorcem a verdade de Cristo. A palavra anti significa contra, Anticristo, contra Cristo. Então existem vários falsos profetas. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, que um dos grandes sinais da sua vinda seria o aumento de falsos profetas. Então a terra já está cheia de anticristos, porém há um anticristo que vai ser pior do que todos esses outros que já tem. E esse filho da perdição, ele irá ser formado também pela trindade satânica, assim como, porque o inimigo ele é imitador das coisas de Deus, ele vê as coisas de Deus e quer imitar, assim como Moisés tinha o cajado lá no Egito, ele jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em uma serpente, e vieram os magos e bruxos de Faraó e jogaram também e transformaram em outra serpente. Assim também a Bíblia também fala sobre, demonstra essa trindade satânica que coloca o diabo como pai, o anticristo como filho e o falso profeta, que é a segunda besta, como o Espírito Santo. Isso está em Apocalipse capítulo 13, fala sobre a primeira besta, que é o anticristo, e também sobre a segunda besta, que é o falso profeta. O falso profeta fará sinais para que as pessoas acreditem que realmente o anticristo é o Messias, e a princípio muitos irão acreditar, muitos serão enganados, principalmente os judeus, que até hoje estão aguardando a vinda do Messias, porque não creram quando Jesus veio. Estão também vivendo em um cenário de guerra, de discussão com a Palestina, e há indícios de que o anticristo trará esse acordo de paz, porque a Bíblia afirma isso, e ele será reconhecido pelos judeus como o Messias. Você entende que todo o cenário realmente aponta para isso, está preparado para isso. Muitos aceitarão o seu governo porque ele trará um discurso de paz. A Bíblia fala sobre isso, que ele trará um discurso de paz porque ele fará um acordo. A guerra que está acontecendo lá em Israel hoje, isso tudo aí vai cessar por conta da manifestação do anticristo.
E eu creio sim que está muito próximo e que essa guerra que está acontecendo tem tudo a ver com esse cenário de preparação para a manifestação do anticristo. Pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, nós não sabemos a data, eu não vou aqui afirmar, mas está tudo sendo preparado para isso. Isso significa que Jesus já está às portas, está voltando. Ele diz: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então a nossa morada eterna não é aqui na terra. Você viu o que eu li aqui? Filhinhos, é já a última hora. A última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Pessoas que não conseguem estar no meio dos irmãos em comunhão, em paz, pessoas que se opõem a tudo que é colocado, regras, pessoas que se opõem a toda a autoridade espiritual, são espíritos de apostasia, de anticristo. Você entende? São essas os sinais, são essas as indicações que Deus nos mostra através da palavra, que está perto. A sua vinda está perto. É por isso que Israel está vivendo o que está vivendo hoje, porque isso é cumprimento também. Isso faz parte também do cenário de preparação, tanto para a vinda de Jesus como para a manifestação do anticristo. Você entende? Então nessa oração eu quero orar para que haja um despertamento. Depois você medita em Mateus 25, você vai ver Jesus falando acerca das 10 virgens e da preparação que nós temos que ter em guardar o azeite de reserva, a fé, guardar a fé. Amém? Então eu quero orar por você nesse momento, para Deus abençoar a sua casa, a sua família. Saiba que Deus tem o melhor para você. Se você tão somente crer, você viverá o extraordinário de Deus. Enquanto o mundo está vivendo em crise, a igreja está em Cristo. Amém? Você não está em crise, você está em Cristo. A igreja não espera o anticristo, a igreja espera a vinda do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos levará, assim como Ele prometeu, em João capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós comigo. Então eu quero orar para que haja esse despertamento em você, na sua família. Amém? Se você está desacreditado do que Deus é capaz de fazer através da sua vida, eu quero orar para que você volte novamente a crer e que esse espírito de apostasia jamais venha tocar em você, jamais venha penetrar no seu coração. Amém? Creia de todo o coração que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, conforme está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe, que Ele é real e que também Ele deseja você viver o extraordinário, deseja você viver o sobrenatural dEle. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus amado Pai, toca sobre essa pessoa agora, sobre o coração, sobre a carne, sobre a alma, os sentimentos, as emoções dessa pessoa. Essa pessoa que tem vivido um turbilhão de emoções. Essa pessoa que não tem suportado o que tem acontecido, porque ela tem orado e não tem visto resposta. Eu quero orar agora por ela, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se a fé dessa pessoa ainda não é o bastante, eu junto nesse momento a minha fé com a dela e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que ela será abençoada pelo Senhor. E o inimigo não vai impedir a bênção do Senhor sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre toda a parentela, sobre os filhos. Em nome do Senhor Jesus haverá uma mudança e uma transformação. A bênção do Senhor, eu declaro em nome do Senhor Jesus, o poder do sangue de Cristo
Nesse momento haverá uma mudança, haverá uma transformação. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não é amanhã, é hoje. Começa hoje a mudança. Começa agora, nesse exato momento, aonde você está recebendo essa oração, aonde você está ouvindo essa oração, aí na sua casa, sentado no sofá, deitado, sentado na cama. Não importa a posição que você se encontra agora, você está recebendo agora. A sua casa seja cheia da graça, seja cheia do poder de Deus. Que haja despertamento em nome do Senhor Jesus. E eu repreendo o sono espiritual em nome do Senhor Jesus. O cansaço espiritual, Deus está tirando agora todo fardo sobre os teus ombros, que caia por terra. Que o Senhor te dê vitória em nome do Senhor Jesus e que traga o alívio para a sua alma e aquilo que você precisa em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você toma posse dessa oração, digita nos comentários: eu tomo posse, eu tomo posse. Declare a sua vitória, digita nos comentários: eu tomo posse. Amém? Aquele que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo no botão inscrever-se. Compartilhe esta oração com mais 5 amigos. Amém? Não saia do vídeo sem clicar em gostei. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.